E eu quero convidar toda a igreja, por gentileza, a abrir um texto em Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Profeta messiânico Isaías. Isaías está aí depois do livro de Daniel, ou bem antes do livro de Daniel. Na verdade, Isaías aí vem depois do livro dos Provérbios, aí vem o livro de Eclesiastes, e depois vem o livro de Isaías, antes de Jeremias. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Isaías, capítulo de número 6, versículo 1, diz o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito, ou em algumas traduções, o seu manto, enchia o templo. O versículo 2 diz: os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros, o que habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram ao Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que estou tocando nos teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, queridos? Pode se assentar em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Queridos, Deus colocou essa palavra no meu coração para compartilhar com você. Eu quero que você preste bastante atenção naquilo que Deus tem preparado para você nesta noite. Sabemos que nós estamos vivendo nesses últimos dias, principalmente no final deste ano de 2015 e no início desse ano de 2016, rumores de previsões, de expectativas negativas a respeito do Brasil. Isso é fato. Politicamente falando, o Brasil está em crise. Socialmente falando, o Brasil também está em crise. Podemos ver aí, a cada dia que passa, a criminalidade aumenta, as drogas tomam conta de cada vez mais os lares das famílias brasileiras, cada vez mais o índice de jovens, de adolescentes que estão sendo engravidadas fora do tempo, estão aumentando. O número de pessoas que estão morrendo por conta dos acidentes e tantas tragédias que têm acontecido neste mundo, isso referindo ao Brasil. Quanto mais fora do Brasil, nos países afora, guerras e rumores de guerra e tantas tragédias têm acontecido. Eu muitas vezes nem gosto de assistir aqueles jornais do meio-dia que são muito fatalistas, que mostram muita tragédia, porque você está impressionado para trabalhar, sai de lá com a cabeça virada. Então prefiro não assistir muito aquilo não. Mas é uma realidade, não adianta nós fugirmos disso, é uma realidade. Estamos passando por um momento de crise. Quando assisto o jornal e eu ouço falar que centenas de pais de famílias estão perdendo seus empregos, eu oro e clamo a Deus para que Deus socorra essas pessoas. Então nós estamos vivendo um momento de crise, de dificuldade. E eu não sei qual é o setor da sua vida que está passando por crise. Eu não sei qual é a área da sua vida que está passando alguma crise. Se é no seu seio familiar, na sua
área emocional, no seu trabalho. Eu não sei qual é o setor, porque nós temos vários setores na nossa vida, e esses setores muitas vezes, quando está em crise, abala outra área da nossa vida. Não tem como. Quando nós não estamos bem na família, o trabalho não vai bem. Quando você não está bem com Deus, as coisas não fluem bem dentro de casa. Então é uma cascata quando nós não conseguimos administrar os setores da nossa vida. E eu quero hoje propor o tema para nós pregarmos hoje sobre Deus está no controle. Você pode dizer para 3 pessoas aí: Deus está no controle. Deus está no controle. Deus vem falando muito comigo a respeito disso, e eu quero compartilhar com vocês em cima desse texto de Isaías. O texto de Isaías mostra muita coisa interessante. Isaías é um profeta messiânico, porque foi o profeta que mais proferiu profecias a respeito de Cristo, a respeito do Messias. Isaías está ali situado no ano 740 a.C., ou seja, um profeta extremamente usado por Deus. Isaías era um homem muito culto, trabalhava dentro do palácio e era uma pessoa de muita influência dentro de vários governos. Ele governou praticamente, ele foi um dos governadores, uma das pessoas importantes que os reis estabeleciam para trabalhar com ele. Ele trabalhou com o rei Uzias, ele trabalhou para o rei Acaz, ele trabalhou para o rei Ezequias, e depois o filho de Ezequias matou ele esquartejado, porque o Manassés era um terror de rei. Mas ele conseguiu durante 4 reinados longos, extensos, importantes no período monárquico de Israel, e esse homem foi um homem de muita influência naquele período. O Isaías também, podemos citar que foi uma pessoa que profetizou muitas coisas importantes, que está relacionada ao nosso Cristo, está relacionada ao Messias. Mas eu não quero falar nenhuma outra situação a respeito do Isaías, senão aquele encontro que ele teve com Deus em um momento de crise da sua vida. O capítulo 6 que nós agora lemos, irmãos, mostra uma situação caótica que estava acontecendo e que levou Isaías a ir para um lugar buscar a Deus. Se você observar no capítulo 6 que nós lemos, mostra aí o divisor de águas da vida de Isaías. Existia o Isaías antes desse momento e Isaías posterior a esse momento. Eu acredito que hoje, se você entender aquilo que Deus vai falar com você, vai existir o você antes de ouvir essa mensagem e o você depois de ouvir essa mensagem. Quem está entendendo, diga amém. Esse homem estava em crise. Por que ele estava em crise? Como ele trabalhava na política de Jerusalém, de Israel, esse homem conhecia muito bem o rei Uzias, que foi o principal rei que marcou a sua história. Você veja que no capítulo de número 6, versículo 1, diz que no ano em que morreu o rei Uzias, ele morreu no ano 740, ele morreu de lepra, porque ele havia feito o que Deus pediu para ele não fazer, que era fazer um holocausto, entrar no templo. Mas foi o único erro que Uzias fez. Uzias está lá no capítulo 26 dos livros de 2 Crônicas, narra toda a história de Uzias. Mas Uzias antes disso tinha sido um rei muito bom, próspero, abençoado, cheio de Deus, cheio do Espírito de Deus, um homem muito obediente à lei de Deus, e prosperou muito o reinado de Jerusalém. E esse Isaías, como trabalhou com ele, quando o rei Uzias morreu, ele entrou em crise. Não uma crise somente emocional, mas uma crise, porque ele entendia, ele pensava que o rei que viria posterior ao Uzias iria ser um rei ruim, um rei muito depravado, distante de Deus, e que levaria a nação para a calamidade total espiritualmente. Então ele ficou em crise por conta da política estar em dúvida naquele período. Querido, eu quero dizer a primeira coisa para você: não entre em pânico. Deus está no controle de tudo. Pode estar em causa a política, pode estar em causa a sociedade, pode estar em causa muitas áreas da sociedade deste mundo, mas Deus está no controle de tudo. Deus está no governo de tudo. Deus está na administração de tudo.
e eu quero que você entenda algumas coisas que nós vamos falar hoje. Então, o que Isaías estava pensando naquele momento? Ele estava em crise, com um problemão, morreu aquela pessoa importante. Agora, o que será da nação de Israel? O que será da nação de Judá? O que será das tribos? O que será da religião judaica? Acabou tudo, porque o rei principal que Deus colocou morreu. Mas eu quero aqui fazer algumas ponderações, algumas reflexões sobre as atitudes que Isaías teve e que nós precisamos aprender com ele, para que nós também tenhamos essas mesmas atitudes, para que Deus nos ensine que Ele está no controle de tudo. A primeira atitude que eu observo na vida de Isaías está no versículo 1. Diz o texto que no ano em que morreu o rei Uzias, ele diz que viu Deus assentado sobre um alto e sublime trono. E diz que o manto, o véu dele cobria todo o templo. Qual é a primeira reflexão que eu faço nesse texto, querido irmão? É que quando as coisas não estavam bem na vida de Isaías, ele resolveu ir para um lugar principal, que era para o templo, traduzindo para nós hoje, para a igreja. Então eu quero dizer para você que quando as coisas não estão bem, o melhor a se fazer é ir para a presença de Deus, é ir buscar a Deus, é ir para a igreja. Não existe outra opção, porque nós precisamos entender que Isaías fez uma das coisas principais, e que muitas pessoas, quando estão em crise, em calamidade, em adversidade, não tomam essa atitude, não vão para a igreja, não vão buscar a Deus, não se dispõe a buscar a presença de Deus. Mas Isaías nos dá o exemplo. Mas quando ele entra no templo, ele diz que a visão que ele teve foi de Deus assentado no alto e sublime trono. O que é que nós entendemos com isso? Deus mostrou para Isaías que ele estava no controle de tudo. A política pode estar em crise, Isaías, mas eu estou no controle. Uzias pode ter morrido, mas eu estou no controle. Uzias pode ter sido o melhor rei, mas eu é quem estou no controle. E eu quero dizer para você que pode tudo estar fora do lugar, na política brasileira, em qualquer área da vida, nas profissões, nas pessoas que estão desempregadas, em tanta tragédia. Mas eu quero dizer para você que Deus está no controle de tudo. De tudo Ele está no controle. Mas para você entender que Deus está no controle, é necessário você ir à busca da presença de Deus. Você precisa buscar a presença de Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo de número 10, versículo 25: não deixeis de congregar, como é costume de alguns. A Bíblia também diz no Salmo 122, versículo 1: ó, quão bom é que os irmãos vivam em união, é como orvalho que desce do Monte Hermon. Então nós precisamos entender, querido, que o que nós precisamos fazer é que quando estamos em crise, em calamidade, o melhor a se fazer é buscar a presença de Deus. Eu vou à igreja, eu vou buscar a presença de Deus. Deus tem uma palavra para mim, porque é quando nós estamos na presença de Deus é que vemos Ele no trono. Ele está no controle, Ele está no controle. Você pode dizer para o seu irmão em Cristo aí do seu lado: Deus está no controle. Ele está no controle. E se tem um lugar que você entende que Deus está no controle, é aqui na igreja. É quando você ouve a palavra de Deus, é quando você sente a presença de Deus, você entende que Ele está no controle. A segunda coisa que eu observo nas atitudes de Isaías é que começa a acontecer algo interessante. Deus continua no controle, mesmo quando tudo parece fora do lugar. Quando tudo está em desespero, o melhor a se fazer é ir para a casa de Deus, é estar na presença de Deus. Não existe outra opção. E Isaías, ele entende isso. Ele entende essa realidade. Eu preciso ir lá, porque lá eu vou encontrar aquilo que eu preciso para a minha vida. Está lá na casa de Deus. Mas é importante nós entendermos que quando buscamos a Deus, como única solução para os nossos problemas, como única resposta para as nossas situações e adversidades, Deus manifesta com a sua soberania, de maneira sobrenatural,
Quando você busca Deus, vou repetir, quando você busca Deus de maneira intensa, quando você busca Deus de maneira desprendida, vai buscar a presença de Deus, Deus se manifesta de maneira sobrenatural e particular para você. Quantos estão entendendo? Diga amém. Deus se manifesta de maneira sobrenatural e particular. Foi o que aconteceu com Isaías. Você veja que no capítulo 6 diz que quando ele vê Deus se manifestando naquele trono, naquele alto e sublime trono, logo no versículo 2 diz que ele viu serafins, anjos, voando em cima daquele trono, e diz que esses anjos tinham 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E diz que esses anjos diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. O que eu entendo aqui, meu irmão? Que quando nós estamos na presença de Deus, quando nós recorremos a Deus como o único e socorro imediato para a nossa vida, Deus começa a desenrolar coisas sobrenaturais e particulares na nossa vida. Porque o que acontece com Isaías foi particular. Imagine comigo. Naquele período existia o templo. O templo, ele tinha 3 compartimentos. Existia o átrio, que era uma parte externa do templo, onde existia aquelas muralhas do lado de fora. Depois lá dentro existia o santo, que era uma parte restrita, somente os levitas poderiam entrar lá dentro. Existia uma parte menor ainda e mais santa ainda, que era o santo dos santos, onde ficava o tabernáculo, ficava o propiciatório. Então Isaías não era levita, Isaías era profeta, ele não poderia entrar dentro do santo e nem no santo dos santos. Então ele estava na parte onde todo mundo ia orar, onde a maioria das pessoas estavam. Isaías não estava no templo sozinho, Isaías estava com muita gente no templo, porque todavia no templo existiam pessoas constantemente orando. Mas somente Isaías teve a visão de Deus assentado no trono e os anjos se manifestando. Isso mostra que Deus pode mostrar a glória dele para 1, 2, 3 pessoas em um mesmo culto onde há multidões. Você sabia que Deus, ele pode fazer algo com uma pessoa nesse culto, enquanto todas as outras voltam do mesmo jeito? Uma pessoa aqui pode ver a glória de Deus se manifestar, anjos subir e descer, enquanto a maioria das pessoas saem desapercebidas. Isso aqui aconteceu com Isaías. Agora imagine o que as outras pessoas que estavam ao lado de Isaías estavam perdendo. Elas não estavam vendo nada, todas estavam em crise, mas somente Isaías estava vendo a glória de Deus se manifestar. Porque Deus manifestou algo particular para Isaías. Porque Isaías estava com as opiniões certas. Vou buscar a Deus, na presença de Deus eu vou à igreja, eu vou buscar a Deus, porque é lá que eu vou ver aquilo que eu preciso ver, é lá que eu vou ouvir aquilo que eu preciso ouvir, é lá que Deus vai falar comigo e vai tirar de mim esse sofrimento, essa dor, essa angústia que eu estou passando. Ele viu serafins, querido. Quando eu observo isso, irmãos amados, a Bíblia, ela é maravilhosa, porque ela mostra outras pessoas que também tiveram encontros pessoais com Deus. Pessoais com Deus. Quem são essas pessoas que, quando encontrou Deus, em meio a outros que estavam orando, e Deus se manifestou? Poderia citar Ana. Ana, no capítulo de número 1, no versículo 10 do livro de 1 Samuel, diz que Ana estava angustiada. Chegou no templo e começou a orar. Mas o importante e o interessante da oração de Ana é que não era emitido nenhum tipo de som, porque Ana estava angustiada demais de espírito e somente abria a boca e ficava falando dentro por dentro mesmo, falando para dentro. E diz que o sacerdote Eli olhou para ela e disse: você está embriagada. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo, mas diz a Escritura que ele estava falando com Deus, colocando as suas dificuldades diante de Deus, e diz que Deus atendeu a sua oração, porque ela é estéril, ela era, e Deus deu a ela um filho após aquela oração, porque ela foi com um objetivo, com um propósito
pessoal, e Deus se manifestou para ela de maneira pessoal. A Bíblia também mostra a respeito de um homem que de maneira pessoal teve um encontro com Deus. Poderia citar o Jacó. Quem não se lembra de Jacó? No livro de Gênesis, capítulo de número 32, versículo 22 em diante, diz que Jacó estava em crise, irmão. Porque quem já leu a Bíblia sabe aqui que Jacó roubou a primogenitura do seu irmão, enganou o seu irmão, e ele fugiu. E depois de 20 anos desse engano que ele havia feito, desse mal que ele havia feito, ele decidiu voltar para a sua terra. E quando ele volta para a sua terra, um mensageiro dele que havia sido mandado por ele à frente diz: olha, o seu irmão está sabendo que você está voltando para a sua terra, e ele está vindo com 500 homens para lhe eliminar, para te matar, Jacó. E diz que Jacó ficou em pânico, irmãos. E diz que quando Jacó estava em pânico, ele separou a sua família, pediu para 2 esposas irem para a direita, 2 esposas irem à esquerda com o rebanho, e ele ficou sozinho, ele e Deus. E diz a Bíblia que ele atravessou o val do Jaboque e ficou escondido dentro de uma série de plantações. E diz que quando de repente apareceu lá um varão, e esse varão era um homem mesmo, era uma pessoa, e ele ficou com medo, e diz que ele começou a brigar com aquele homem. Foi a primeira luta de UFC na Bíblia. E diz a Bíblia que a luta foi tão feia, irmão, que durou a noite toda. Não tinha tempo, não era 5 minutos como tem hoje, não. Durou a noite toda. E diz que o anjo deu um armlock na coxa de Jacó, e que Jacó deslocou a coxa. E diz que quando deslocou a coxa de Jacó, Jacó ficou em pânico, e ele viu que era o anjo do Senhor. E o anjo dizia: me larga, me solta. E ele: não vou soltar. Solta, não solta. Nesse solta e não solta, ele não soltou, ele agarrou. E disse que o anjo falou: como é teu nome, meu amigo? Ele diz: meu nome é Jacó. E ele diz, o anjo falou para ele: teu nome não será mais Jacó, mas será Israel, porque lutaste com Deus e prevaleceste. Isso tudo que aconteceu na vida de Jacó foi ele sozinho com Deus. Não foi com multidão, foi ele e Deus. Queridos irmãos, quando você vem à igreja, por mais que tenha uma quantidade imensa de gente, se imagine sozinho com Deus. Esquece de tudo, esquece que tem chapinha, que vai suar, esquece isso, irmão. Deixa tudo de lado, esquece que está de salto alto, fique na graça, deixe Deus tocar na sua vida, deixe Deus falar com você, se envolva na presença de Deus, se doe na presença de Deus, porque alguma coisa Deus pode fazer na sua vida durante o culto. Isaías nos dá uma lição de como cultuar a Deus, nos dá uma lição de como estar na presença de Deus, e ele se entrega para Deus no pessoal e no particular. Deus vai se revelar para você. Fala para o seu irmão assim: é no particular que Deus tem algo contigo. Esse particular pode ser na sua casa, pode, mas pode ser aqui dentro da igreja. Enquanto está todo mundo adorando, você está no particular com Deus. No particular com Deus, na presença de Deus. E esse Isaías, querido irmão, teve uma visão espetacular. Vi aquele tanto de anjo, e diz que a palavra serafim significa aqueles que ardem em fogo. Ou seja, ele estava vendo aqueles anjos se manifestar de maneira sobrenatural, porque ele estava no culto, na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí começa a acontecer algo tremendo novamente. Diz que Deus começa a manifestar a sua presença naquele lugar. E aí é a minha terceira, quarta aplicação para nós, baseado no culto que Isaías participou naquele momento. Diz que a presença de Deus se manifestou. E aí eu entendo que quando Deus vê um coração quebrantado na presença dele, quando Deus vê uma pessoa disposta a quebrantada na sua presença, Deus se manifesta com a sua presença sobre o coração quebrantado. Diz a Bíblia que Isaías ficou quebrantado, de tal forma que a Bíblia diz no versículo de número 5, que ele diz assim: ai de mim, que sou homem de lábios impuros, e que habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram ao Rei, o Senhor dos Exércitos. Queridos, Isaías teve legítima consciência de que ele estava vendo Deus, e que quando ele viu Deus, ele reconheceu que ele era um miserável pecador, pequeno, e muito pequeno, finito, e que grande
grande era Deus, que poderoso era Deus, que louvado é Deus, que grande é o Senhor e que nós só somos servos dele, que grande é o oleiro e nós só somos um barro pequenino na sua presença. Querido, quando nós vamos na igreja, que nós conseguimos ver a glória de Deus, nós não podemos ter outra concepção. Nós não podemos sair daqui pensando que somos alguma coisa. Temos que sair aqui entendendo que nós não somos, nós não podemos e que nós não temos, mas que quem é, quem tem e quem pode é Deus. É Deus. Ele pode, Ele tem, Ele faz. E nós temos que sair menores, porque quando nós saímos menores, Ele sai maior na nossa vida. Quando nós saímos aqui de cabeça baixa, Deus sai glorificado. Quando nós entendemos que Ele é que é o Senhor, que Ele é que é o Alfa, que Ele é que é o Ômega, que Ele é o princípio, que Ele é o fim, que Ele é aquele que era, aquele que há de vir, que Ele é o Todo-Poderoso, aquele que diz na Escritura, no Isaías 40, que diz que Ele pega todas as montanhas na palma da sua mão. Diz a Bíblia que Ele coloca todas as nações dentro de um balde, e essas nações correspondem para Ele como uma gota d'água dentro de um balde. A Bíblia diz em Naum que as nuvens são como as poeiras dos seus pés. A Bíblia diz que Isaías viu Deus assentado sobre um alto e sublime trono. A Bíblia também diz que Isaías viu Deus sentado sobre o globo da terra. Deus é muito grande. Você pode dizer para o seu colega aí, seu irmão em Cristo, Deus é muito grande. Deus é muito grande, é muito grande, é muito grande, é muito grande, é muito poderoso o nosso Deus. Muito poderoso. Deus é muito grande. Deus é muito grande. Deus é muito grande. A Bíblia diz que Deus é transcendente. O que é transcendente? Transcendente é que Ele não tem limite, Ele é muito grande. E aí a gente fazendo uma análise aqui com base na geografia dos planetas, diz que existem 9 bilhões de galáxias, e que cada uma dessas galáxias seria aí por volta de 61 mil anos-luz para você sair de uma ponta de uma galáxia até a outra. Só que a Bíblia diz que Deus é muito maior que tudo isso. Se você pegar um carro e andar a velocidade da luz, você vai demorar 60 mil anos para passar em uma galáxia. É óbvio que os homens descobriram. Só que quem criou tudo isso foi o Deus que está dentro de mim, dentro de você. Aleluia! Por isso eu quero que você dê glória a Deus, porque Ele é grande. Ele é muito grande. Ele é muito grande. Queridos, a Bíblia diz que Isaías viu esse Deus se manifestar. Quando a Bíblia diz que Isaías começou a sentir a presença de Deus, ele viu algo acontecer. Porque quando nós começamos o primeiro passo, indo a buscar a Deus na presença dEle, na igreja, onde quer que Deus esteja, acontece a segunda coisa, que Deus começa a mostrar o sobrenatural de maneira particular, e depois começa a acontecer a presença de Deus fluir, aí começa alguma coisa a acontecer, começa as coisas que estão paradas se movimentar. Você pode dizer para o seu irmão, quando você está na presença de Deus, aquilo que está parado começa a se movimentar. Você entendeu, irmão? Quando você está na presença de Deus, as coisas começam a se movimentar, as coisas começam a sair do lugar. E diz a Bíblia que Isaías estava lá dentro daquele templo, e diz na Bíblia que os umbrais das portas se moveram. No versículo de número 4 diz assim: e os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Deus começa a movimentar as coisas, irmãos, da nossa vida. Deus começa a mover o casamento que está parado. Deus começa a mover a área profissional que está parada. Deus começa a mover a sua família que está parada. Deus começa a fazer alguma coisa, porque aquilo que Deus começa a se manifestar não fica estática, mas se move, se movimenta, porque Deus é um Deus que trabalha o tempo todo. Agora imagine comigo que naquela época existiam as construções. Se você conhece as construções antigas, como é que são exageradas, as portas maciças, não existe emenda, tudo inteiro. Imagine naquela época, 740 anos antes de Cristo, imagine como era
grossa, aquelas colunas de madeira. Imagine como era grossa, como era pesada, irmão querido, e diz que começou a tremer, como se fosse isopor. Começou a sacudir pela presença de Deus, pela graça de Deus. Deus é o Deus que se manifesta, e quando Ele se manifesta, tudo que está parado na sua vida começa a se movimentar. Amém? Começa a se movimentar. Eu não quero que você fique triste esse ano, mas eu vou profetizar uma coisa para você: Deus vai mexer na sua vida esse ano. Deus vai começar a mexer naquilo que está parado. Ou que você não quer que Deus mexa, ou que você quer que Deus mexa. Mas uma coisa eu tenho certeza: Deus vai mexer esse ano. Aleluia. Se tem alguma coisa parada na tua vida, seja ela em qualquer área que for, Deus vai mexer hoje. Deus vai começar a mexer a partir de hoje, para a glória dele. A Bíblia diz, olha como é que Deus é tremendo. A Bíblia diz no capítulo 33 do livro de Êxodo, que Moisés estava no Monte Horebe. Esse Monte Horebe era 2.843 metros de altitude, uma montanha gigantesca. Até hoje, para subir lá, 3 dias para subir até o topo. E diz a Bíblia que esse monte estava se movimentando do poder de Deus, da glória de Deus, quando Deus se manifestou nesse monte. Aleluia. A Bíblia diz em Atos capítulo de número 4, versículo de número 31, que os irmãos estavam orando lá para buscar a presença de Deus, para que Deus derramasse poder do Espírito Santo. E diz a Bíblia que o lugar onde eles estavam começou a se movimentar. Os móveis começaram a se movimentar da presença de Deus, do poder de Deus, da glória de Deus. Querida, eu não tenho dúvida que Deus vai fazer alguma coisa esse ano na sua vida. Eu não tenho dúvida que Deus vai começar a fazer alguma coisa nova na sua vida esse ano. Mas não se assuste com o que Deus faz. Porque só em falar isso aqui, eu vejo pessoas com o olho arregalado para mim, assim, desse tamanho. Será que isso aconteceu mesmo? Será que Deus faz isso mesmo? Movimentar-se, irmão, quando Deus opera, Ele nos espanta do seu poder. Imagine os olhos abertos e atônitos de todos os judeus quando viram aquele monte gigantesco trovejar e balançar e sacudir. Todo mundo ficou assustado. Imagine quando Isaías começou a ver aquela visão e aqueles umbrais das portas tremerem. Isaías estava vendo que era Deus, mas aqueles que estavam próximos só viram era um terremoto que está acontecendo. Não era terremoto, irmão, era a glória de Deus, era a presença de Deus, era a presença de Deus. Deixa eu dizer algo para você: quando Deus começa a atuar na tua vida, na minha vida, causa espanto na vida de todo mundo que não entende. Tem gente espantada com o que Deus está fazendo na tua vida. Você pode dizer isso para o seu colega aí, para o seu irmão em Cristo? Tem gente espantada com o que Deus está fazendo na sua vida, na vida da sua família. Tem gente que está assustada, mas como é que Deus faz isso? Deus mudou essa família. Ninguém entende nada. Mas sabe por que é isso? É o trabalhar de Deus, é o poder de Deus, é a glória de Deus se manifestando. Porque quando Deus se manifesta, ninguém entende. Aleluia. Aleluia e aleluia. Ninguém entende nada, e ninguém precisa entender nada, porque o negócio é seu e Deus, é você e Deus. Glória a Deus. Mas existe uma quarta reflexão que eu quero fazer com base nesse texto de Isaías. Diz a Bíblia que Isaías estava nessa crise, nessa situação, mas Deus começou a derramar graça, Deus começou a movimentar as coisas. E diz a Escritura que no versículo de número 6 a 9, começa a ganhar corpo a intenção de Deus naquela crise. A crise não aconteceu por acaso, a dificuldade não veio por acaso, Isaías não ficou em aflição por acaso. Deus tinha um propósito na crise de Isaías, Deus tinha um objetivo na crise de Isaías, Deus tinha um objetivo na aflição que Isaías estava passando. Deus tinha uma condução, Deus queria conduzir aquela aflição que Isaías estava passando para algo melhor. Porque quando nós passamos em crise ou por problemas, é porque Deus está querendo nos treinar para algo melhor e maior. E a Bíblia diz que Deus
pegou o anjo daqueles que ele estava vendo, que Isaías estava vendo, arrancou uma tenaz, um pedaço da brasa, e levou até Isaías e tocou nos lábios de Isaías. E diz que quando essa brasa tocou nos lábios de Isaías, o anjo disse: purificado foi o teu pecado. E Deus perdoou Isaías, Deus purificou a boca de Isaías, porque Isaías se autodenominou pecador, um homem de lábios impuros e que habitava no meio de um povo de puros lábios. Deus purificou Isaías. Deus começou a fazer uma obra em Isaías, através da crise. Querido, a crise serve para nos amadurecer. A crise serve para nos amadurecer. Observe que o anjo, ele não resolve o problema do Estado, da política. Ele chega para Isaías e purifica os lábios de Isaías. Aí depois que purifica os lábios de Isaías, Deus começa a dizer de uma necessidade. Deus começa a falar de uma necessidade, diz assim: quem há de ir por nós? E quem nós enviaremos? E diz a Bíblia que Isaías agora cheio de ousadia diz assim: eis-me aqui, Senhor. Sabe o que eu entendo aqui, querido? Aquele mesmo homem que foi frustrado, aquele mesmo homem que foi abalado, buscar a presença de Deus dentro do templo, na igreja, esse homem sai agora revigorado, purificado, entendendo que Deus está no controle, e agora com uma missão. Ele era porta-voz de Deus, porque Deus chamou ele. Quem nós enviaremos? E quem há de ir por nós? Ele disse, bateu no peito: eu vou, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Quero dizer para você, meu irmão, que veio aqui hoje ouvir uma palavra de Deus. Deus está dizendo para você: eu estou no controle de tudo, eu estou no governo de tudo, eu estou na administração de tudo, eu estou na gestão da sua vida. Está tudo no meu controle. Parece que está tudo fora do lugar aos seus olhos, parece que está tudo fora de controle aos seus olhos, mas eu estou no controle. Perceba, se você fechar os olhos e me perceber, eu estou no trono, assentado, governando tudo. E se alguma coisa está acontecendo na sua vida que para você foge do controle, é porque eu quero purificar você, é porque eu quero moldar você. Sabe para quê? Para que você só se torne um porta-voz do meu reino, para que você se torne um atalaia do meu reino, para que você se torne um instrumento do meu reino na terra. É por isso que está acontecendo isso na sua vida. Fala para o seu irmão assim: é por isso que está acontecendo contigo essas coisas. É porque Deus está te treinando para você ser uma porta-voz, um porta-voz dele. Isaías teve que passar por tudo isso. Isso tudo aconteceu onde? Em um culto a Deus, de maneira profunda, pessoal e particular. E eu quero dizer para você hoje: o culto ainda não acabou, o culto está aqui ainda acontecendo, e Deus está trabalhando, Deus está falando contigo. É para você essa palavra mesmo. Deus te trouxe a este lugar para ouvir essa palavra. Você que veio aqui abalado, sem saber o que fazer, o que vai ser esse ano, o que vai ser, não se preocupe com o dia de amanhã, viva o hoje, porque Deus está dizendo para você hoje: eu estou no controle, eu estou no controle, eu estou no controle. Ele está no controle. A Bíblia diz que quando, no capítulo de número 8, 7, 8 de Atos, que quando Estevão estava sendo apedrejado, as pessoas estavam apedrejando Estevão, Estevão naquela aflição, diz que Estevão coloca os joelhos no chão e olha para cima e vê Deus, e diz que vê Jesus à direita de Deus, e diz que, aleluia, ele percebe naquele momento que Deus estava no controle mesmo como ele estava morrendo. A Bíblia diz que no livro de Jó, que quando Jó estava em aflição, diz que Satanás foi lá no trono de Deus pedir para Deus tocar em Jó. Deus estava no controle mesmo naquela situação. Satanás foi 2 vezes lá no trono de Deus para pedir, e deu, e o diabo só agiu até onde Deus queria. O diabo tem que ir, meu irmão, tem que comer capim com javada, porque Deus, ele manda de tudo, tem controle de tudo, tudo está no controle dele, não tem jeito. E Deus estava no controle de tudo, e ele está no controle de tudo, ele permanece no controle de tudo. Deus chama pessoas
no momento de crise. Deus chama pessoas no momento de adversidades. Deus não só chama você quando você fala assim: não, eu estou bem, estou realizadão da vida, sabe? Eu não tenho mais nada para fazer, e aí agora eu vou fazer as coisas para Deus. Não, meu querido, Deus me chama nos momentos de aflição mesmo. Deus me chama nos momentos de caos. Deus me chama em qualquer momento, porque Ele é Deus. Ele pode fazer o que Ele quiser, na hora que Ele quiser, no momento que Ele quiser. Mas eu quero dizer para você hoje, neste momento, agora, Deus está dizendo para você: eu estou te chamando do jeito que você está. É nessa provação, nessa luta, Ele está te chamando para uma obra grandiosa ser realizada através da sua vida. Aleluia. Quero que você se coloque de pé no nome de Jesus. Eu quero que você se coloque de pé no nome de Jesus. E olha o que Deus falou para Isaías, no Isaías capítulo 41, versículo 9. Ele diz assim para Isaías: tu a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os teus mais excelentes, e te disse: tu és meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E no versículo 13 ele diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Deus está dizendo isso para você. Existe outra palavra que Deus mandou dizer para você mesmo, que está no capítulo de número 14, versículo de número 23. Quando Deus fala, quem é que vai invalidar o que Deus falou? E quando Deus coloca a mão, quem tirará a mão de Deus? Sabe o que é que nós podemos responder? Ninguém. O que Deus falou a teu respeito, irmão, ninguém pode dizer contrário. E se Deus colocou a mão em você, ninguém pode tirar, porque foi Ele quem colocou a mão em você. E eu quero que você feche os seus olhos nesta hora. Eu não sei se você vai ter a mesma experiência que Isaías teve de ver Deus assentado no alto e sublime trono hoje, mas Deus está mandando dizer para você: se você ficar hoje na presença dele, se você fechar os teus olhos e se envolver com a graça que Deus está derramando nesta noite, você vai ter uma experiência fantástica com Deus hoje. Deus vai se revelar profundamente e particular a você. Nós vamos louvar o hino aqui, aleluia, e depois eu vou fazer uma oração por você, aleluia. Mas eu quero que você não perca o foco de hoje, aleluia. Deus quer se revelar a você com mais intensidade.
Aleluia. Glória a Deus. Tem uma pessoa lá no fundo. Isso. Vem aqui à frente, por favor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vocês podem aplaudir Jesus. Exaltar a Jesus. Jesus é maravilhoso. Jesus é poderoso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tem mais alguém que quer hoje fazer um compromisso, uma aliança com Cristo? Jesus te chama nesta hora. Dê um sinal com a sua mão que nós queremos te abençoar. Nós queremos apresentar esse Jesus que muda vidas, esse Jesus que muda histórias. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Esse Jesus é poderoso. Esse Jesus é maravilhoso. Esse Jesus é grande. Glória a Deus. Esse casal quer fazer uma aliança com Jesus. Esse casal quer colocar as suas vidas na mão de Cristo, na mão de Deus. Aleluia. E nós vamos abençoá-los. Vamos colocar eles no seio do Pai. Os nomes deles agora estarão no livro da vida. E a Bíblia diz que quando uma pessoa confessa a Jesus diante dos homens, diz que Deus vai, os anjos vão confessar isso diante de Deus. E diz que é uma festa maravilhosa no céu. E está acontecendo neste momento, para a glória de Deus. Eu quero que toda a igreja me ajude em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Aleluia. Quantos podem aplaudir a Jesus, irmão?